E aí, pessoal, que prazer estar aqui com você de novo. Você sabe muito bem que a gente está sempre batendo um papo aqui no YouTube, no meu canal Arthur Bernardes Treinador. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Compartilhe com seus amigos aquilo que nós vamos bater como resenha no dia de hoje. Nossa resenha, o que é? Futebol, claro, né? Então, eu queria conversar com vocês sobre a demissão do Carille. A demissão do Carille já vinha se propagando aos poucos, bem devagarinho. A torcida no último jogo dentro de casa que já tentou, né, incomodá-lo o máximo possível, quer dizer, tentou não, incomodou, né, que ele passou até correndo, foi empate o jogo, depois perde para o Cruzeiro, aí o Pedrinho vira para ele e fala, infelizmente não pode continuar. Realmente foi assim, é uma pena, né, porque o trabalho mal começou, e aí a galera já começa a falar que quem é o próximo treinador. Dizem que o Pedrinho tem uma boa relação com o Fernando Diniz, e parece que ele é o cara, é a bola da vez para vir treinar o Vasco. Já treinou o Fluminense, né, aqui no Rio de Janeiro, já tinha passado no Vasco uma vez, eu acho que volta essa primeira opção, parece que do Vasco é o Fernando Diniz. E é um belo de um desafio, né, porque o Vasco está toda hora tropeçando, todo ano o Vasco fica tropeçando, e às vezes a questão não é nem só treinador, né, tem que analisar o quê? Gestão, né, tem uma série de coisas, contratações, e não é fácil não, de fora é muito fácil você analisar quando o produto já está realizado, né, ou com efeito positivo ou negativo é fácil você analisar. Então eu acho que tomara que seja uma boa opção, que venha o melhor, que possa fazer o melhor pelo Vasco, porque eu, como digo sempre ali, a capitania de Blumenau está sempre aqui me dando essa moral, e eles estão ali, os vascaínos doentes, cara, os caras torcem pra caramba. Tem uma rapaziada na minha academia que está sempre gravando comigo lá, eu, de vez em quando eu coloco aí um material nosso aí no Instagram, e a galera participa bastante. Então eu fico assim, chateado de ver o Vasco nessa situação que ele se encontra. Bom, eu quero colocar como tema principal, eu comecei com o Vasco, mas eu quero enfatizar bastante a atuação do Flamengo contra o Corinthians. O Corinthians passa por um momento realmente muito delicado em todos os sentidos, administrativo, gestão financeira, demissão do Ramon Dias, e agora o novo treinador é o Dorival Júnior, que acaba de sair da seleção brasileira, um cara com um currículo muito bom, todo mundo sabe disso, uma pessoa boa, ele é um ótimo cara de vestiário. Eu acho que pro Corinthians vai ser assim uma bela de uma oportunidade de dar uma respirada, mas ele não vai poder respirar não, porque ontem ele esteve no Maracanã, lá de cima do camarote, ele deve ter uma olhada e falou assim, caraca, 4-0, com um show do Flamengo. O Flamengo não deixou o Corinthians jogar, e o Corinthians estava num slow motion danado, devagarinho, não conseguiu jogar. E a gente não sabe o que acontece. Por exemplo, eu quase toda manhã aqui, eu estou sempre gravando, né, no Instagram. Aí hoje eu falei, botei alguma coisa lá sobre a areia, e eu volto a dizer para vocês, às vezes as pessoas pensam assim, pô, esse cara só fala de areia, futebol é só na areia. Não é, mas a areia te ajuda muito a ter entusiasmo, você tirar o atleta daquele ambiente de trabalho todo dia. Às vezes não dá, nem hoje em dia, não dá para você levar um time que tem aí uma folha salarial, sei lá, de 20 milhões, 15 milhões, sei lá quantos milhões, levar para um local aberto, público, numa praia, todo mundo vai lá perturbar, entendeu? Então tem que ter uma estrutura, uma segurança muito grande para você poder levar esses atletas. Mudou, o futebol mudou bastante nesse aspecto. Então, já que você não pode ir para a praia, você não pode desfrutar desses lugares assim, a não ser que seja 6 horas da manhã, e qual o jogador que quer acordar às 6 horas da manhã para treinar na areia? O cara já não gosta da areia, não vai mesmo, né? Enfim, saindo da areia, voltando aqui para o nossa análise do Flamengo, o Flamengo deu um show. 3-0 no primeiro tempo, 4-0 no segundo, fez o quarto gol no segundo tempo, com coisas importantes, recomposição da equipe quando perde a bola, todo mundo correndo para ter a posse de bola. O Cebolinha entrou bem, todos que entram estão entrando bem. O Gerson é sempre aquele equilíbrio, o Gerson é o maestro da equipe do Flamengo. Eu sempre digo que o Gerson é um dos maiores jogadores que o Brasil tem hoje nessa geração, no meio campo, é um jogador lúcido, inteligente, que flutua, trabalha em 2 ou 3 posições, é realmente um atleta moderno, com uma qualidade excepcional, um jogador que está sempre jogando, raramente se machuca, é bom frisar isso aqui. E o Arrascaeta voltando à sua performance no melhor estilo, né, lá 2019, 2020, o cara está jogando muito. E aí aparece o Pedro, né, com uma recuperação antecipada de uma lesão séria que ele teve. O casamento para o Pedro fez muito bem, tem 2 filhinhas gêmeas, eu conheço bem, assim,
não de perto, mas sei as pessoas, as pessoas, a esposa dele, conheço a família, é uma família realmente de pessoas muito boas, e você vê que todo esse segmento que eu estou falando aqui, o atleta se apresenta em ótimas condições, e não é nenhuma novidade que ele se cuida, porque é um atleta realmente na acepção da palavra, está sempre cuidando do seu físico, do seu mental, e tem uma qualidade técnica espetacular, porque você vê que ele tem domínios no meio da área, com muita gente, ele consegue dominar a bola bem, ele tenta fazer, ele faz 1-2 com facilidade, aí finaliza com calma, com a esquerda, com a direita, é bom de cabeça, ele é um ótimo atacante. Hoje no Brasil não tem nenhum atacante do nível do Pedro, nós não temos. Haja vista que na próxima convocação eu tenho certeza que ele vai ser convocado, não há a menor dúvida. E se bobear vai ser o titular, porque eu não vejo ninguém aí melhor que o Pedro no ataque não, como número 9, não tem. Então assim, aí você vê, né, um dos gols o gol do Arrascaeta que eu gostaria de falar, ele dá um toque no Pedro, o Pedro dá logo um toque, o marcador já fica de fora e cria um buraco. Por isso que eu falo, às vezes um toque, o atleta tem medo de fazer isso, criar esse dispositivo, porque não tem muita confiança, porque não treina muito isso. Treina, hoje em dia treino, mas lá atrás, quando eu comecei a fazer isso, todo mundo dizia assim, não sei para que faz um toque. Hoje o pessoal está entendendo que desde aquela época eu já vinha trabalhando com isso e agora está aí, ó. Esse um toque que ele deu, abriu um buraco, o Arrascaeta entrou por dentro ali na meia-lua, como eu sempre digo que o 10 tem que entrar por dentro, o 8 tem que aparecer por dentro, de vez em quando faz um overlap lá pelo lado, mas é sempre ali por dentro, é ali que acontece tudo. E o De La Cruz, fazendo aquela partida brilhante, foi lá em cima do Hugo, marcou, pressionou, ele saiu lá da cabeça de área, foi pressionar lá em cima, ele usou toda a velocidade e a disposição física dele. Ele foi o cara responsável por criar o erro do Hugo. E outra coisa, não pode dizer para o Hugo que ele tem que ficar saindo toda hora jogando com o pé, não. Nem goleiro nenhum. Tem que fazer, tá bom, faz, treina, mas evita risco. E a bola por dentro, aquela bola centralizada como ele deu aqui, o Pedro tocou de esquerda. Mas quem pressionou? O De La Cruz. O mérito foi do Pedro, claro. Ele é artilheiro, é goleador, ele se aproveitou e meteu a bola para dentro. E aí você vê toda a linha de defesa jogando muito bem, né? Você vê que o Flamengo, qualquer atleta do Flamengo que entra, tem condições de ser titular. Então, o Rossi, um belo de um goleiro, então eu acho que o Flamengo está completo. E o treinador, o Felipe Luiz, ele já está muito maduro para a juventude dele como treinador, ele já é um garoto, um rapaz, eu falo garoto assim porque pode ser até meu filho, é um cara assim que você vê, né? Outro dia eu estava vendo o René Simões, né? Um amigo que a gente tem aí, nós já trabalhamos juntos, ele já foi meu preparador físico quando eu jogava, e ele comentando sobre o Felipe Luiz, que você não vê, e ele comentou com muita propriedade, porque não vê o Felipe Luiz brigando com a arbitragem, discutindo, gritando. Cara, isso aqui é um ótimo exemplo de como é que tem que ser. Aí você vê um monte de gente aí esperneando na beira do campo, toma 50 e tantos estrangeiro, Abel Ferreira. Tomou vários cartões aí, mas não funciona, não resolve. Você pode ser campeão, mas você não vai ser campeão, de repente, de uma Copa do Brasil e também vai ser o campeão dos cartões e das expulsões. Você é pago para isso? Não. Você é pago para trazer equilíbrio para a sua equipe, tranquilidade, e isso esgota muito o atleta também. Então eu acho que o Flamengo está dando uma demonstração, de uma forma geral, de que é uma equipe que está muito bem qualificada mais uma vez para mais um ano brilhante. Está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado são 13 ou 14 pontos, está muito bem na tabela, pulou na frente agora, e eu acho que vai ser muito difícil o Flamengo, veja bem, não estou falando de empolgação não, vai ser muito difícil o Flamengo deixar escapar essa oportunidade que está acontecendo aqui. A questão das lesões tem que observar bem, a questão do conjunto tem que estar sempre em evidência. Você pode ver que todo atleta, no outro dia até o Felipe Luiz estava falando assim, com muita sabedoria, o Michael não serve, né? O Michael daqui a pouco faz o Cebolinha não serve, o Cebolinha faz um gol. Então, ele citou na entrevista dele que às vezes o pessoal aqui das redes sociais, comentarista, o pessoal condena o Flamengo quando ele não ganha. E eu acho que ele também, mais uma vez, ele acerta na colocação dele, que o atleta, a torcida principalmente, não tem que estar dando muito ouvido. Hoje tem muita informação.
São tantas ferramentas para você falar de futebol, como eu estou falando aqui agora no meu canal, Arthur Bernardes Treinador. Então eu estou usando isso aqui para falar de futebol, só que a gente tem uma forma diferente de analisar. Criticar é uma coisa e analisar é outra. Eu não gosto de criticar, porque criticar, você condena, você às vezes crucifica, às vezes você usa palavras assim no emocional que pode atrapalhar um pouco até a qualidade do seu trabalho aqui na internet. Então eu prefiro fazer os meus comentários com muito critério, muita educação, e se bem que a galera gosta mesmo de bombásticas, coisas bombásticas. Porra, fulano cortou a cabeça de não sei quem. A gente aqui não vai fazer isso, tá? Então o Flamengo está de parabéns, trabalho muito bem feito. Agora vamos lá no Vasco. O Vasco, eu estava falando do Vasco, que realmente o Vasco tem que dar uma melhorada absurda. Eu acho que tem, assim, a forma de jogar do Vasco, ela é sempre a mesma. Um ponto aqui e o Verratti sozinho na frente. É sempre a mesma coisa. Cara, não aparece ninguém para botar dois caras juntos ali. Será que não pode fazer isso? Ah, isso é antigo. Que antigo, cara? Que antigo. Jogava lá em, sei lá, em 1960, Jairzinho, Pelé, Rivelino. Era um 4-3-3 que virava 4-4-2 que mudava. O Rivelino fechava. Pô, em 1970 foi assim. Só tinha jogador de qualidade. E tem time que tem jogador de qualidade, mas o sistema de jogo que o treinador impõe, ele leva os caras ao caos. Aí daqui a pouco ele mesmo é demitido. Então será que não tem variedade? Será que vocês não estão estudando? Aí o Felipe Luiz aparece aqui com ideias simples, né, arrumando defesa, meio, ataque, uma empatia com o grupo, porque ele cativa os seus comandados a terem uma boa relação com ele, porque já era antes, quando ele era atleta, ele se posicionava como um cara de respeito dentro do grupo. E hoje ele é um treinador que é respeitado. Lembra do Carpegiani no Flamengo? Foi parecido. Quando ele entrou, pô, era Zico, Leandro, Júnior, olha os caras que ele jogava. Pô, o Carpegiani entrou, foi campeão do mundo, fez um grande trabalho, se tornou um grande treinador, depois ele parou, acho que ele ficou doente, não sei o que aconteceu, mas enfim, eles são um pouco do cenário. Mas foi um cara bem sucedido, como atleta e como treinador. Então o Felipe Luiz está num caminho que eu fugi até do que estava falando do Vasco. E aí vamos falar um pouquinho do Fluminense. O Fluminense vai perto do Botafogo. O Botafogo sempre complica a vida do Fluminense. Hoje mesmo falei com o pessoal lá na academia, eu te coloco, cara, não tem jeito, quando cruza com o Botafogo eu já sei que vai dar problema. Então tem umas coisas no futebol assim que são interessantes. O Atlético Mineiro, hein? Atlético Mineiro, o Galo que tá ali atrás. Rapaz, o Galo tá mal na fita, hein? Eu acho que daqui a pouco o Cuca vai perder a cabeça dele. Se continuar assim mais 1 ou 2 jogos, se ele perder, vai sair, porque o Atlético Mineiro tem investimento alto, é um clube que tem uma estrutura fantástica, um clube que eu aprendi a gostar. Eu posso dizer até para você que eu gosto muito do Atlético Mineiro. A grande oportunidade no futebol que eu recebi num clube grande foi logo no início da minha carreira, foi com o Atlético Mineiro, e eu acho que não me decepcionei não. Então é bom rever, porque o Cruzeiro deu uma respirada, né? Gabigol não está jogando, joga de vez em quando, tá uma política pesada dentro do Cruzeiro também. Ganhou do Vasco aí, tal, deu uma refrescada, aliviou um pouquinho, mas o investimento que o presidente dele lá fez, ele está um pouco arrependido. Bom, galera, esse é o nosso papo de hoje. Botafogo está aí também, né? Tá aí, ganha uma, perde, está sempre oscilando. E o futebol brasileiro é isso, meus amigos. Muita dificuldade para você estabelecer um trabalho organizado até o final, porque balança muito, é muito em cima do emocional. Os comentaristas também, agora tem ex-jogadores também que estão comentando que às vezes, por mais conhecimento que tenha de campo, na hora que você senta aqui para falar das pessoas, você tem que ter alguns cuidados para você não ferir suscetibilidades, porque comentar é uma coisa e criticar e dar paulada é outra. E a galera está aprendendo, e todo mundo está aprendendo. Todo dia nós estamos aqui procurando bater esse papo com você para que você possa compartilhar com seus amigos. Não esquece não, tá bom? Se inscreva aí no canal. Um abraço, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.